Senhor presidente, nós estamos nesse momento discutindo a PEC 55, passamos a manhã toda ouvindo os votos, tanto do relator quanto os votos em separados, e é muito importante que nós, senador Zezé Perrella, que nós possamos ganhar aqui no voto, mas também precisamos ganhar as ruas. E por que isso? Porque o partido que saiu do poder, ele se notabilizou, ele se firmou, ele chegou ao poder através de um alicerce de areia, de um alicerce mentiroso. Chegou através de mentiras, mentiras e mentiras. Através da construção de um discurso de dividir o Brasil entre nós e eles, de criar um roteiro como se fosse Hollywood, onde você cria um vilão e a partir dali o mocinho começa a combater o vilão para ganhar o público no final. Esse sempre foi o roteiro e a forma de se conduzir do Partido dos Trabalhadores e, a partir daí, de todos os que o acompanhavam. É um roteiro clássico, definido, onde não se discute o tema em si, se combate o dono dos argumentos, desconstrói as pessoas, torcem os fatos. Esse que é a forma de agir do partido. E nesse momento que a gente discute a saída da questão, saída para essas dificuldades econômicas, eles se portam de que forma? Se portam como se nunca tivessem estado no governo. Se portam como se nunca estivessem administrado a Petrobras. Eles têm a cara de pau, me perdoe o termo, de vir aqui defender pré-sal, defender petróleo e de defender a Petrobras. Veja se podem. Eu não sou daqueles que fica apontando o dedo, mas ver o PT defendendo a Petrobras nesse momento é demais para qualquer um. E da mesma forma, passaram 13 anos, senador José Perrella. Não fizeram nada para melhorar os índices do Brasil em termos de educação. Ano após ano, os índices eram cada vez mais tenebrosos, mais ruins. Nada foi feito. Aliás, no apagar das luzes, em 2014, no programa eleitoral, acabei de passar um vídeo aqui, a candidata a presidente defendia esses mesmos pontos da reforma do ensino. Mas agora o que faz o Partido dos Trabalhadores e seus puxadinhos? Eles são contra a medida provisória que reforma o ensino. Eles pegam e levam os estudantes não a trazer uma argumentação contra a medida provisória, mas levam eles a cometer atos de violência, atos de agressão física. Poderiam usar, inclusive isso, já que eles defendem tanto o debate, poderiam defender o debate. Fazer debates? Não, eles estão invadindo escolas. Eles estão fazendo com que os estudantes pensem que a reforma do ensino é uma coisa má. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Zé Perrella. Senador Medeiros, parabéns pela sua lucidez de sempre, né? Vossa Excelência, para mim, é um dos melhores senadores desta casa. O que me deixa, às vezes, pasmo, senador Medeiros, né? Um governo que defende o MST, que defende invasões, que defende a ocupação de escola, prejudicando milhares de estudantes que foram fazer o Enem, está preocupado com a educação? Se estivesse preocupado com a educação, senador, eles não tinham perturbado as provas do Enem, defendendo invasão. Uma menina de 16 anos, com todo o respeito que tenho, descobrimos depois, fez um discurso aí que comoveu o Brasil. E o Lula ligou para ela dando os parabéns. Vimos saber depois que era uma militante do PT. O pai deve ser pago, né? O pai, comprovadamente militante do PT. E defendendo invasão de escola. E o respeito às outras pessoas que querem estudar. Isso é um absurdo. Então, um partido, né, que só tumultua, agora vem falar que estão preocupados com a educação, que nunca estiveram preocupados com a educação. O que a educação no Brasil cresceu nesses anos de gestão PT? Né? São os baderleiros. E me causa realmente asco
não é? Quando eu vejo um ex-presidente Lula viajando para o Brasil inteiro, pregando a baderna. O que Michel Temer está fazendo nada mais é do que gastar o que tem. As pessoas precisam entender que orçamento é orçamento. É como um pai de família, que os filhos começam a pedir dinheiro de mesada, ele não tem o dinheiro para dar, ele vai se endividando e vai dando a mesadinha, né? E os filhos não querem que acabe com a mesada nunca, porque vai acabar a boa vida. Mas você tem que viver dentro do seu orçamento. O Brasil está desmoralizado lá fora, não é? Por causa do desequilíbrio das contas públicas. Você não pode gastar o que você não tem. Não tem nada a ver uma situação com a outra. Se tem pouco dinheiro para tudo, vamos dividir esse dinheiro direitinho, do jeito que a saúde seja privilegiada, que a educação seja privilegiada, mas dentro daqueles recursos que nós temos. Não se pode gastar o que não tem. Por isso que esse país acabou. Por isso que esses baderneiros acabaram com o nosso Brasil. É o que eu tinha para te dizer, senador. Muito obrigado, senador Zé Perrella. E dentro desse raciocínio de Vossa Excelência, eu continuo. Há poucos momentos discutimos ali na Comissão de Constituição e Justiça, onde defendia os pontos de que o Brasil deveria continuar gastando. A retórica do Partido dos Trabalhadores aqui na casa é o seguinte, de que o Brasil daqui para frente vai se acabar porque o governo está querendo ter um limite de gasto. Senador Zé Perrella, eu tenho dito, meu pai é um homem analfabeto. Talvez esteja me ouvindo nesse momento. Mas desde que eu era criança, que lá em casa tinha uma PEC 55. A ordem lá era não gastar mais do que recebia no final do mês. Mas essas pessoas estão usando argumentos pseudocientíficos, dizendo que Keynes foi um grande teórico da economia, e eles pegam a teoria do Keynes e tentam justificar, porque Keynes, em determinado momento, disse que o governo poderia, de forma autônoma, no momento em que a economia está em retração, no momento que a economia estivesse em depressão, o Estado poderia gastar mais, já está endividado, gastar mais para poder fazer a economia girar, criar uma demanda, e aí a oferta viria por si logo em seguida e a economia se restabeleceria. Esse raciocínio é interessante, mas ele funcionou e ele funciona sazonalmente, em alguns momentos. E ele criou, é bom dizer que Keynes criou, muitos economistas dizem, ele criou esse raciocínio para um outro tipo não foi para a democracia, ele criou para a chamada aristocracia, onde o governo era escolhido o que melhor tinha de inteligência chamada no meio para gerir aquele governo. Bem, no nosso sistema democrático, nós estamos sujeitos a ter pessoas extremamente populistas. E como disse o presidente ontem, não tem coisa melhor para lhe tornar popular do que você gastar a bambu, que nem diz lá no Nordeste. Senador Zé Perrella, se Vossa Excelência chegar aqui no Senado, ou chegar lá em Minas Gerais, nos seus eleitores, e todo mundo que chegar para Vossa Excelência pedindo um dinheirinho, o senhor colocar 100 no bolso, o senhor em Minas Gerais, com certeza, dentro de pouco tempo, vai ser o sujeito mais popular que tiver. Não que Vossa Excelência não seja, mas eu pergunto, suas finanças aguentariam um populismo desse? Não aguenta. Um país não aguenta, ninguém aguenta o populismo de gastar indefinidamente. E o que essas pessoas estão propondo, é bom que o povo brasileiro saiba, que o que essas pessoas estão propondo é que se gaste indefinidamente, perdulariamente. Não era isso que Keynes defendia. Keynes defendia que, no momento, como remédio, você fizesse um aporte ali para fazer a economia andar. Mas desde a época do Collor, os governos sempre gastam mais do que arrecadam. Mas eles estão agora fazendo esse proselitismo, essa mentirada para enganar o povo brasileiro, dizendo, olha, vai acabar com a saúde, vai acabar com a educação. Não, esses serviços, eles vão acabar se a gente continuar gastando sem limites. Porque é isso que acontece. O que eles estão propondo aqui é que
tenha uma fogueira e venhamos apagar o fogo jogando um balde de gasolina. Porque nós já estamos muito endividados. Aí estão dizendo o seguinte: não, mas e os juros? E os juros? E o tanto de juro? Não vai atacar o juro? Só tem um jeito da gente a gente parar de pagar juro. Só tem um jeito de a gente parar de pagar juro, é parar de dever. Porque no momento que você vai no agiota, senador Flecha Ribeiro, o agiota vai lhe cobrar juro. Não tem como essa conversinha fiada aí de que, olha, estão entregando o país para os banqueiros, estão fazendo, cortando dos trabalhadores e estão deixando o banco sem, recebendo juro. Ora, pegou dinheiro. Pegou dinheiro, sabe para quê? Não foi para a educação que pegou dinheiro. Pegaram dinheiro aí, gastaram perdulariamente, não foi para aquecer a economia, foi para construir um estádio para o Corinthians, porque o Lula torcia para o Corinthians. Foram para construir obras faraônicas. Isso foi o que aconteceu no Brasil. Agora vem defender o keynesianismo aqui, defender Keynes. Keynes não defendia isso. Aliás, boa parte dessa gente fala em Keynes sem ter lido Keynes. Falam em Marx, senador Tasso Gereissati, sem nunca ter lido Marx. E torcem tudo, jogam numa panela só e joga para as pessoas. Foi isso que fez a derrocada dos partidos dos trabalhadores. Ruiu porque o prédio era bonito, mas o alicerce era de areia. Era feito de mentira. E o que querem fazer agora? Querem que o governo gaste e vai pagar quando? Ah, depois a gente paga. Depois a gente paga. Isso que é preocupante. Eu não quero ser rançoso, mas me preocupa que a gente vá nesse discurso, porque nesse momento nós temos boa parte dos servidores. Eu falo isso aqui preocupado com os servidores públicos. Boa parte dos servidores públicos desse país estão recebendo já os seus salários atrasados, porque os governos dos estados não estão conseguindo fazer frente às despesas. Nos municípios, boa parte dos municípios não estão dando conta de pagar a folha. E em breve, se nós não dermos um freio de arrumação, nós vamos estar da mesma forma na União. Então, nesse momento, é muito importante o esclarecimento, é muito importante, inclusive, a base de comunicação do governo saber se comunicar, para que a população entenda que o objetivo da maioria dos discursos aqui é de criar o medo, de criar o caos e de criar um vilão, para que possa, através desse vilão, do combate a esse vilão, o Partido dos Trabalhadores se religar com as suas bases. Eles querem voltar ao primeiro amor. E por que eu digo voltar ao primeiro amor? Porque nesses 13 anos, senador Raimundo Lira, não foi com o primeiro amor que o Partido dos Trabalhadores esteve na cama. Não foi. Foi com o rentismo, foi com a banca, foi com as elites tão criticadas. E não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo que não foi com a base proletária que eles governaram. Foi com as campeãs. Quando nós estávamos na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, que perguntamos ao então ministro do Banco Central, secretário do Banco Central, o diretor do Banco Central, Tombini, ele disse, nós escolhemos as campeãs, que eram as construtoras, as maiores construtoras, e fizeram ali a sua relação, o seu capitalismo de Estado, que talvez seja o pior que existe. Vossa Excelência é empresário e eu creio que entende bem disso, não tenho dúvida que entende bem disso. A pior coisa é o capitalismo do Estado, porque se você tem sua empresa e o seu vizinho, o seu concorrente é aquinhoado, é amigo do poder, ele vai ter todas as benesses e vai quebrar a sua empresa. Cito aqui, por exemplo, o caso dos frigoríficos no meu estado. Não ficou uma planta frigorífica em pé, senador Raimundo Lira, porque um dos campeões se aportou por lá. JBS chegou lá e varreu do mapa o restante das plantas. Essa é a perniciosidade do capitalismo do Estado. Não estou fazendo juízo de valor, mas estou simplesmente informando que foi com JBS, foi com a Queiroz Galvão, foi com a OAS, foi com essas empresas que o PT se relacionou.
não foram com os estudantes, não foram com os trabalhadores, mas agora eles esqueceram, estão demonizando as empresas. Eu não sou contra as empresas, eu sou inclusive a favor, senador Raimundo Lira, que o Brasil salve essas empresas, que os seus diretores que porventura tenham cometido crimes respondam na esfera judicial, peguem seus 100, 200 anos, quantos anos tiver que pegar de cadeia, mas que salvemos as empresas. As empresas, elas produzem riquezas, elas geram empregos. Mas agora não, eles estão de longe dizendo que as elites, é como se agora o governo Michel Temer fosse o responsável por tudo isso. E o que está em jogo aqui, senador Raimundo Lira? É o Brasil? Não, o que está em jogo para essa gente não é o Brasil. É a educação? Não é a educação. É a saúde? Não é, senador Raimundo Lira. Na verdade, o que está em jogo aqui é um projeto de poder que eles perderam, que eles jogaram no mato. Jogaram no mato, como eu disse, porque o alicerce era ruim, porque acabaram ficando arrogantes, a soberba subiu a cabeça e continuam a querer iludir. Iludir agora crianças, tornar crianças como reféns. E querem, inclusive, torcer os discursos que a gente faz aqui. Querem conturbar o Brasil, querem acabar com o país na busca de retornar ao poder. Essa que é a grande verdade. E aí usam todo que é argumento. Os dois últimos argumentos da moda é dizer que o próprio FMI está contra a PEC 55. Não é verdade. O FMI não está contra a PEC 55. Um consultor, um dos membros do FMI, emitiu um parecer, uma opinião. Depois disseram, não, é a consultoria do Senado que está contra. Não é verdade? Um consultor que é faccioso, que é militante do partido, porque inclusive estava durante o julgamento do impeachment ali no Salão Verde, dizendo fascista não passarão, gritando aos berros. Ele emitiu um parecer, uma opinião. Respeita a opinião do consultor, mas é importante que ela seja entendida no caldo e no viés político que ele representa. Mas aí eles pegam o discurso e vêm aqui para a tribuna dizer que é a consultoria do Senado que disse que a PEC é inconstitucional, que é o consultor do FMI que disse que o FMI é contra. Então é importante que a gente faça esses relatos aqui. E mais, dizer que é gastando mais que o Brasil vai sair da crise, isso não entra na cabeça nem de um menino de quarta série. Porque a lógica, ela é própria. A lógica diz por si, se você está devendo, só tem um jeito de você pagar de você pagar menos juros, é você pagando essa dívida. Essa história de dizer, vamos nos endividar para poder melhorar, não cabe na cabeça de ninguém. Agora, o discurso é sempre o seguinte, que aqui os partidos são representantes do neoliberalismo. Senador Raimundo Lira, eu já estou com 46 anos e eu já li alguns livros. Eu nunca vi um autor neoliberal. Aliás, eu procuro com um lampião aceso essa teoria chamada neoliberalismo e não encontro. Não existe, ela não existe. É mais um dos rótulos. Por que eles fazem isso? Querem criticar o liberalismo e aí criaram um novo rótulo. É o neoliberalismo. Aí você vai procurar, não existe nenhum autor. Não existe na literatura um autor neoliberal defendendo assim. Não existe essa teoria neoliberal. Existe liberalismo, existe tantas outras teorias econômicas, mas neoliberalismo não. É um rótulo. É um rótulo como eles criam assim mesmo, da mesma forma que quando não concordam com a pessoa, chamam ele de fascista, e por aí vai. É a estratégia. Eu rotulo, eu desconstruo, e aí, por fim, torno sem credibilidade os argumentos daquela pessoa. Por isso, nesse momento, é muito importante deixarmos bem claro que o PT mente para a população brasileira. Muito obrigado.